Então vamos. Então é isso, seja bem-vindo ao nosso webinar. Última quinta do mês, treinadores com propósito. A gente junta a Academia dos Treinadores com a missão FCA, o Fellowship Christian Athletes, a gente junta a Coalizão Brasileira de Esportes, a CBE, a gente junta os Atletas de Cristo. Esse webinar vai ficar gravado. E muitos vão poder assistir, ouvir depois. Vai também virar já separei os temas, vão virar quatro áudios de podcast aí para a gente depois poder esmiuçar melhor e entrar nos temas aqui, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aí. Eu peço a sua atenção, a sua dedicação aí nesse tempo que a gente vai estar juntos, tá bom? Vamos lá então. Começando com... Bola para Portugal, vai Éder, chuta! Quantas não são as vezes que simples momentos como estes nos levam ao delírio? Segundos de euforia que nos elevam a uma explosão de sentimentos única, tão única, que logo a seguir já estamos de novo, impacientes na esperança de ver repetido aquele momento que nos faz delirar e que às vezes marcam a história. Mas a verdade é que por detrás de um golo, de um ponto, de um lançamento ou de um novo recorde de uma modalidade qualquer, está o trabalho daqueles senhores que transformam atletas em super-heróis. Falo-vos dos líderes que também são formadores, dos formadores que também são amigos e dos amigos que também são confidentes. Vocês já sabem de que eu falo. Falo-vos do treinador. Aquele que tem a difícil tarefa de transformar tudo aquilo que estudou em treino. O treinador, além de preparar o treino, analisa as variáveis da vida dos seus atletas, produzindo progressões e adaptações para que os seus pupilos melhorem aos poucos. Mais do que suporte o estado físico, técnico e tático, é de certa forma o responsável pela inspiração e pelo suporte emocional de qualquer atleta precisa. Em 1996 havia cerca de 6.000 treinadores com título profissional de treinador de desporto. E hoje existem 40.000. E o mais curioso é que apenas 9% destes treinadores são profissionais. E 4% desses 9% são treinadores de futebol. Isso introduz um dos dados mais inquietantes de toda esta história. Se 9% destes treinadores são profissionais, significa então que 91% dos outros treinadores trabalham por pura paixão. E é com paixão que o treinador, profissional ou amador, tem elevada competência científica, pedagógica e social. Coordena ou integra uma equipa e domina diferentes faculdades, tais como a observação de estatística, a técnica, a tática, a mental, a planificação, a preparação física, a nutrição e, claro, a ética. Por isso, mesmo que seja um treinador voluntário em regime parcial ou em regime integral, muitas e muitas são as horas dedicadas ao treino e à competição. Tudo por isto, por momentos que nos levam à loucura, por resultados que nos enchem a alma de orgulho e por feitos que ficarão para sempre na história. Se no caso de um atleta de alta competição se exige a confiança máxima no seu treinador para que seja possível ser retirado o melhor de si em cada momento de treino, nos desportos em grupo, o treinador tem de escolher jogadores que se complementam, ter um plano A, B e C, aproveitar as derrotas para motivar e reestruturar, criar estratégias e valores comuns, fazendo com que as estrelas desse grupo e jogadores motivados possam unir-se em torno de um só propósito: jogar uns pelos outros, por um valor mais alto que é incutido pelo próprio treinador. Parecia mais fácil, não parecia? Talvez não seja por acaso que 25% dos portugueses são influenciados pelo treinador. Ele influencia praticantes, pais e familiares, equipa técnica, dirigentes e fornecedores, árbitros e juízes. Graças à importância social e às suas capacidades de sobrevivência, o treinador, no futuro, vai aumentar o seu espaço de intervenção, o que elevará a sua importância e prestígio. Face a este impacto na sociedade, relativamente às outras áreas profissionais, a profissão do treinador tem de ser analisada tendo em conta a sua especificidade e influência. Afinal, esta é uma profissão altamente qualificada e com uma importância social extrema.
Basta lembrar o que uma vitória faz na vida das pessoas. Mas infelizmente, com muito pouca contrapartida em condições de trabalho. Se há cada vez mais treinadores, se são hiperqualificados e lhes é exigido o título profissional que têm para ser reavaliado com formação contínua permanente, se tem uma importância social cada vez maior, porque é que apenas 9% dos treinadores são profissionais? Esta é a questão que fica. É isso que queremos mudar. Pois os verdadeiros super-heróis são os treinadores. É isso aí. Então isso foi só uma... Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Foi só uma homenagem aí da Associação dos Treinadores aí de Portugal. Viram ali o sotaque ali na narração de Portugal. Mas é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez aqui, alguns que chegaram durante, estava passando o vídeo, nessa profissão ou nesse momento onde nós reunimos pessoas que vivem uma profissão, seja ela por questões econômicas, seja ela você vive como um profissional ou você vive por paixão, como foi falado ali, quantos vivem de forma profissional como treinador, mas não, essa não é a realidade da maioria, acredito que no nosso país também não é. Não é a realidade da maioria que tem a oportunidade de ser um treinador, ser bem pago para isso, e ser bem pago para isso ele consegue a sua dedicação total. Mas não é isso a questão de ser profissional ou não, a questão de ser pago ou bem pago ou não, que vai minimizar a nossa missão, o poder, o alcance e a importância da nossa missão. Então essa é a introdução e é o nosso tema da nossa conversa, da nossa aula de hoje. Vai ser uma conversa, uma aula. Você fica à vontade, tem um lugarzinho que você pode estender a mão para falar. Se você não achar, você abre o microfone. Anderson, posso falar algum comentário? Vamos tentar ser bem, quando for dada a palavra, seja bem breve, sucinto, para a gente poder aproveitar ao máximo, mas é a oportunidade também de você ouvir, mas fica à vontade também para compartilhar, tá bom? Já que é uma profissão de tamanha influência, já que é uma profissão de tamanha importância, influência na construção da sociedade, na construção de um caráter, quais são, vou dizer assim, os perigos que nós temos em meio a essa profissão? Como que nós temos lidado, como a maioria aqui, eu acredito que se você entende que você é um cristão e você tem uma missão, talvez você que está aqui na sala hoje, poxa, Anderson, eu não sou cristão, mandaram um convite aqui, eu estou assistindo a sala, tudo bem, mas você com o esporte, através da sua faixa preta, do seu diploma, através da sua experiência no esporte, você tem uma missão que vai além do esporte. E é isso que nós vamos estar falando aqui hoje, como que você lida com isso, como que você separa algumas coisas, se é possível separar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, passando aqui esse slide para você, só essa introdução aqui, os primeiros slides, aqueles que estão aqui já conhecem o nosso trabalho através do Treinador 3D. Eu vou dar uma introdução rápida para os novos que estão chegando aqui. Essa é uma das frases do pastor Billy Graham, que marca o nosso ministério, marca aquilo que nós temos feito. Um treinador impactará mais vidas em um ano do que a média das pessoas em suas vidas inteiras. Então isso para nós é muito importante. Você entender. Semana que vem no nosso workshop vamos falar muito sobre isso. A consciência do impacto. A importância do impacto. A consciência do impacto, a importância do impacto e o tamanho, a intencionalidade do seu impacto como treinador. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então isso aí rege aquilo que a gente está fazendo hoje, certo? E quem somos nós? Quem sou eu? Quem está oferecendo esse webinar? Eu sou treinador, mais de 2000... Eita, vou nem fazer muita conta aqui, mas já são 18, 19 anos aí trabalhando com o Ministério dos Esportes e hoje eu tenho tido a oportunidade de servir a Deus, literalmente, no meu ministério de forma integral a essa organização chamada FCA, que é Fellowship Christian Athletes. É como se fosse os atletas de Cristo, porém uma organização dos Estados Unidos. E eu tenho aprendido com eles, eu tenho servido com eles, e através deles, vocês podem ver aí, nós temos uma visão, ver o mundo transformado por Jesus Cristo por meio da influência de treinadores
e atletas. E o meu foco daquilo que Deus tem colocado no meu coração é treinar você, treinador, para poder viver essa visão, essa missão, através dos valores dessa estratégia. Nossa missão, conduzir cada treinador e atleta para um relacionamento crescente com Jesus Cristo e com a sua igreja. Nossos relacionamentos demonstrarão comprometimento inabalável com Jesus Cristo, sua palavra, através da integridade. São nossos 4 valores: integridade, serviço, trabalho em equipe e excelência. E estratégia. Essa aqui é uma estratégia, uma das estratégias, o treinar treinadores. Perseguimos nossa missão e visão por meio de estratégias por e para o treinador. Então, aqui faz parte da nossa estratégia. São os nossos 4 valores, depois eu posso disponibilizar, vou estar postando também lá no nosso... A importância de você ter valores, né? Os valores regem aquilo que você faz. Então, isso para nós é muito, muito importante. E dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, em parceria com a FCA, nós começamos vou chamar de uma comunidade. Uma comunidade, uma rede chamada Academia do Treinador. E nessa Academia do Treinador nós temos uma visão: ser uma referência na capacitação de treinadores e reconhecida como a comunidade que gera transformação através do esporte. A nossa missão: educar, equipar e inspirar treinadores para uma carreira de sucesso e uma vida de legado. São 2 coisas que estão juntas aí, olha aí, ó. A profissão, a carreira de sucesso e entra a missão, a sua vida de legado. Vamos lá, tamo junto aí. Então a gente, começando aí nosso tema de hoje, nossa profissão e missão. Eu não consigo... Peraí, isso, quem tá com... Eu não consigo ver todo mundo aqui. Aí, foi. Tranquilo, foi, Oswaldo, tranquilo, desliguei. A nossa profissão e missão, vivendo o seu propósito todos os dias naquilo que você faz. Esse é o nosso desafio. Nós vamos estar dividindo essa aula hoje. Vou estar mostrando o tópico aqui de como que a gente vai dividir a aula. Então vão ser 4 partes aí, 4 temas que a gente vai estar abordando nessa aula. A profissão, nós vamos falar um pouquinho da definição, o tipo de profissão, como que a gente chega na profissão que nós chegamos hoje e como identificar qual é o meu momento hoje na profissão como treinador. Nossa missão, definição, origem e os tipos do mesmo jeito. O nosso propósito, o que é a sua importância e as experiências que nós temos. E através das experiências elas formam, elas fortalecem o nosso propósito e alguns alertas para a gente, tanto na profissão quanto na missão e no nosso destino também, no nosso alvo principal que a gente quer deixar, certo? Então essa é só um panorama aí do que a gente vai estar abordando aí nos próximos minutos aí. Então vamos começar, deixa eu só diminuir a tela aqui para mim. Aí... Foi. Vamos começar a falar um pouquinho sobre profissão. Então, como eu falei antes no vídeo lá de homenagem aos treinadores da Associação dos Treinadores de Futebol de Portugal, além de ser uma profissão que muito tem agregado à vida de atletas, mas também tem agregado na vida da sociedade. Então, entender essa importância naquilo que você ensina no coração de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um atleta profissional, seja ele pago ou não, seja ele amador, entender que a sua profissão tem esse viés a mais, como eu posso dizer, essa importância a mais, já é a introdução aqui para esse ponto aqui. Você entender que a sua profissão não é uma mera profissão, uma simples profissão. Ela ecoa na vida de uma pessoa e através da sua profissão treinador, você pode gerar transformação na geração daquela pessoa, na vida dela, na casa dela e nas gerações que virão depois dela. Olha que importância. Então vamos falar um pouquinho sobre profissão aqui. O emprego ou trabalho que alguém exerce e pelo qual recebe uma retribuição econômica. Talvez aqui nem todos recebem para ser treinador. Recebem por isso. Talvez você recebe você tem outras fontes e essas outras fontes possibilitam que você seja um treinador. E você faz isso com paixão. Talvez essa outra fonte, eu vou falar mais tarde sobre isso, talvez essa outra fonte você gostaria até de deixar e se dedicar totalmente ao treinador, mas é essa fonte de renda que te possibilita ser um treinador. Mas talvez alguns aqui já
você que está ouvindo, vendo, você tem uma fonte de renda como treinador. Ótimo, que legal. Mas como é que foi essa origem dessa profissão? Como é que funciona isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos profissões que são provenientes de uma herança. O que seria proveniente de uma herança? Aquela profissão que a pessoa recebe do pai, da família. Seja, primeiramente, um fazendeiro, um dono de um negócio, e o pai passa aquilo, seja, não sei, uma profissão onde o pai acostuma ali, cria a criança cresce naquele meio e ela acaba se desenvolvendo como recebendo a influência do pai, e ela acaba recebendo como se fosse uma profissão de herança. E você pergunta, por que você faz isso hoje? Porque meus pais sempre fizeram isso. Seja uma vinícola, seja uma... Eu penso só em questão de fazenda, coisa assim, mas tem várias outras profissões que a gente chama dos negócios de família, né? Daquilo que vem proveniente da família. Eu não sei se a gente tem como... poucos, eu acho que eu encontrei 1 ou 2 na minha história, que não é muito grande também, que são treinadores por herança. Mas profissão também se recebe por herança. Profissão ela pode ser também influência. A influência você recebe a influência de alguém e você é o que você se torna aquilo porque você foi influenciado. Você foi influenciado por outros, você foi influenciado pelo mercado de trabalho na sua cidade, só tem isso para fazer, você se dedicou para aquilo. Você foi influenciado por algum momento ali da sua vida e aconteceu. Aí a pessoa te pergunta, por que você tem essa profissão? Porque aconteceu na época, estava assim, de repente você acabou entrando nessa profissão. Agora existem profissões que elas são literalmente a escolha pessoal. Você teve a oportunidade de sentar, ter a consciência de escolher, analisar os ônus, analisar os bônus e se tornar ou buscar a ser aquilo que você gostaria de ser. E pagar o preço para isso. E eu anotei ali de todas elas, essas 3 opções aí, elas têm vantagens e desvantagens. Aí você pergunta, Anderson, onde você está querendo chegar com isso? Estou querendo chegar aqui e dizer que, independente da profissão que você tenha, que eu sei que pessoas que vão estar ouvindo isso aqui talvez nem sejam treinadores, mas independente da profissão que você tenha, se foi proveniente de herança, de influência ou até mesmo de escolha pessoal, é possível sim você manter a sua missão. Independente de quem foi o fator motivador para que você se tornasse aquilo que você é hoje, você pode sim manter a sua missão. A missão não é simplesmente de quem escolheu ser treinador. A missão não é simplesmente de quem sabe, faz 100% o treinador, ele recebe para aquilo, é um treinador profissional. Sabe por quê? Aí eu coloquei do outro lado ali. Nós temos, isso aqui a gente chama o mapa mental, né? Eu tirei o físico, tirei um print e coloquei para a gente visualizar melhor. Porque tem a diferença de profissão e ofício. Alguns colocam essa diferença, eu achei muito interessante. Profissão é basicamente aquilo que você recebe um diploma, você recebeu um conhecimento específico, você recebeu um diploma e você é capacitado para fazer. Agora, um ofício ou uma ocupação profissional, ela não é nem de muito conhecimento, mas ela é consequência mais de uma prática. Então, independente, se você tem um diploma, se você estudou para ser um treinador, sei quem você é hoje, ou se você recebeu por ofício, a prática te levou a ser um treinador, independente do quadro, de qual seja a sua situação agora. Eu quero te dizer, é possível você viver a sua missão de vida na sua profissão. Agora, falando de profissão, a profissão que você estuda, que você recebe um diploma para isso, isso é muito importante, essa questão você se estudou para aquilo, você se dedicou para aquilo. Eu lembro que na minha formatura, eu sou bacharel em educação física, eu fiz um juramento.
Eu não lembro, não sei vocês, mas na minha formatura eu precisei fazer um juramento. E eu achava que isso tinha apenas para militar, bombeiro, né, tido como militar também, ou para o médico. Mas depois eu percebi que a educação física, fazendo parte de uma área de saúde, a universidade a qual eu estudei fez questão de colocar aquele juramento ali no dia da formatura. E nós fizemos aquele juramento, cuidar de pessoas, usar o nosso conhecimento para o bem, para gerar bem-estar, para gerar saúde. Falei, nossa, e foi a primeira vez que eu ouvi aquele juramento. Não tinha, quando eu estava fazendo o juramento, eu pensei, nossa, isso é pesado, isso é forte, isso realmente é um compromisso. Agora, pensando sobre um compromisso, isso eu preciso pensar que será que eu lembro desse compromisso quando eu estou saindo, preparando, eu preparo a minha mochila com os equipamentos, eu tenho que colocar cone, eu tenho que colocar bola, ou eu tenho que preparar um treino para um atleta, mandar o treino para ele, eu tenho que preparar o local para fazer um funcional, eu tenho que preparar alguma... Será que eu lembro dessa missão que eu tenho, desse compromisso? Ou eu lembro simplesmente do valor hora-aula? Ou lembro do meu salário, nossa, estou fazendo isso porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso desse dinheiro. Quando nós lembramos da nossa missão, a profissão torna-se prazerosa. Então, por isso que é importante você entender a sua missão. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Dentro da sua profissão, a sua missão tem que estar muito clara, porque é a sua missão que vai conectar você com o seu propósito, que vai conectar você com a sua motivação do porquê você faz aquilo que você faz. Então, treinador, não encare a sua profissão simplesmente como uma ocupação profissional. Você tem uma missão. E essa sua missão vai além do hora-aula, vai além do valor que você ganha. Isso é muito importante, sabe? Isso traz satisfação, isso traz realização. Não traz muito dinheiro, não. Não traz muito dinheiro, não. E ser treinador, acho que são para poucos ficarem ricos ou milionários. E para nossa missão, que é ainda diferente, mais ainda profundo, que é recebida do Pai, a gente sabe que a nossa riqueza não está aqui. Mas eu acredito nas bênçãos de Deus sobre nós. Vamos lá. Continuando aí. Quero ministrar uma parte no seu coração, porque quando eu estava pensando sobre treinadores, eu não sei vocês, mas eu tentei ser jogador de futebol. E literalmente eu não tinha aptidão para isso, mas eu alimentei aquele sonho no meu coração. Lógico, por influência do meu pai. Eu era aquele mascotezinho que com 4, 5 anos entrava com um time no estádio ali daquele futebol amador, do campeonato amador que tinha na minha cidade. Eu lembro de uma foto, o time todo escalado ali, aquela pose mesmo de time, em pé assim, com o braço cruzado e agachado, e eu agachado ali com a bola. Eu cresci naquele ambiente. E por influência daquele ambiente, eu fui levado a sonhar ser um jogador de futebol. E não fui. E eu lembro que aos 19 para 20 anos, eu, viciado em drogas, estava com uma vida totalmente destruída, sem rumo, sem direção. Um treinador, pastor, mentor, ele me mostrou o caminho, me mostrou a luz, ele me mostrou, sabe, realmente ele me levou até Deus e através da influência dele na minha vida, eu tive a minha vida transformada. E eu não queria nem saber mais de esporte. Eu tirei o esporte da minha vida no sentido de... certo. Eu tirei o esporte da minha vida ao ponto de eu não querer mais praticar mais nada. Eu queria me dedicar totalmente à missão. Eu queria me entregar para aquilo. Voltar para o esporte anos depois, para mim, foi difícil, porque se eu não fui um atleta profissional, eu vou ser o quê? Se eu não fui um atleta profissional... Deixa eu desligar aqui rapidinho. Se eu não fui um atleta profissional, não vou ser mais nada.
Eu não conseguia alcançar o que eu queria. Então, para mim, era uma frustração. Então, eu não quero saber mais de esporte. Eu perdi sabe, o prazer. Eu achei muito interessante esse texto. É um texto da Bíblia, do Antigo Testamento. Segunda Crônicas, que conta as histórias, literalmente as crônicas, as histórias dos reis. E um bate-papo ali de Davi, talvez um dos maiores reis da história. Um bate-papo de Davi com Deus, e acontece o seguinte. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa em meu nome, bem fizeste de ter isto em teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas sim teu filho, que há de proceder dos teus lombos. Esse edificará a casa no meu nome, ao meu nome. Davi, com toda a história, com toda a experiência dele, tudo aquilo que ele passou, ele tinha um sonho muito grande de glorificar a Deus, sendo o rei que construiu um templo para Deus. Esse templo de adoração, sabe? Aquele templo lindo, o templo que Deus nunca teve na época, vamos dizer assim. Ele tinha um anseio para isso. Ele tinha um desejo, ele tinha no coração dele o anseio de glorificar a Deus. Eu não sei você, qual os anseios que você já teve em querer ser um atleta. Querer, nossa, eu quero ir para as Olimpíadas, nossa, eu quero jogar no futebol profissional, eu quero jogar no time, eu quero ganhar uma medalha nesse campeonato, nessa luta, nessa competição, eu quero competir internacionalmente, levar a bandeira, colocar a bandana aqui, a faixa, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, poxa, mas eu não tive essa oportunidade, eu não tive. Sabe aquele desejo, aquela frustração, aquela coisa no meu coração, poxa, isso não foi pra mim. E você olha até com outros acontecendo, nossa, se fosse eu, poxa, eu queria tanto glorificar a Deus, nossa, eu queria tanto fazer isso pra Deus. Vou dar um parênteses aqui. 2010, eu estava na África do Sul com um time, pessoas envolvidas com o Ministério do Esporte. 2010 foi o ano da Copa do Mundo na África do Sul e nós estávamos lá. Assistimos aquele jogo, Brasil e Holanda foi quartas, né? Isso. Foi quartas ou semi? Brasil... não lembro. Foi quarta de final. Brasil e Holanda, naquela Copa do Mundo, nós fomos assistindo a um telão, num shopping, onde a colônia ali era uma colônia alemã e holandesa. E eu não sabia, fiquei sabendo na hora. Eu sei que, resumindo a história, o Brasil no final perde por 2-1. E eu fiquei muito chateado. Chateado comigo, chateado com Deus. Você tem ideia? Eu tive uma reação que parecia a reação de um adolescente, que eu saí na rua assim, chutando a lixeira, que tava no chão, socando, falando, não, isso não pode acontecer. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Na minha imaturidade, eu falava, Deus, e agora? E agora? Talvez você não está entendendo por que eu fiquei falando isso agora. Porque a minha preparação antes de ir para a Copa do Mundo, naquele momento, fazer um evangelismo era: o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo e nós vamos glorificar com os jogadores cristãos que nós temos e nós vamos proclamar o quanto Deus é bom. Nós vamos dar glórias para Deus. Nossa, isso vai ser lindo. Durante um ano, eu alimentei isso no meu coração. Durante um ano, eu coloquei, sabe, expectativas na vitória do Brasil, que o Brasil iria sim ser campeão daquela Copa, e tinha time para isso. E tinha o Kaká, que era se eu não me engano, acho que ele já era o capitão da seleção, como um cristão firme. E a gente tinha um impacto na África do Sul, onde a gente entrava por causa da seleção brasileira, que era algo surreal. E quando o Brasil perdeu, eu falei, nossa, e agora? Como que vai ser? Como que nós vamos falar de Deus? Como que nós vamos dar glória para Deus agora, sendo que o Brasil perdeu? E Deus colocou, cara, Deus foi muito bom comigo. Ele poderia ter me dado um raio na cabeça, uma chicotada, não sei, alguma coisa, mas ele só soprou no meu coração e disse assim: Anderson, não preciso do futebol
do Brasil ser campeão para receber glória. Eu já sou digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu não preciso da medalha, eu não preciso do hexacampeonato, eu não preciso que o Kaká faça isso, aquilo, outro. Na época o Kaká distribuindo os CDs, o testemunho dele. Eu não preciso. Eu já tenho toda a honra e toda a glória. Então você que está me ouvindo aqui, eu não sei o que você pretende, até mesmo como atleta, eu já quis fazer. Deus não precisa daquilo que nós pensamos fazer para poder glorificar Ele. Deus tem os meios dele, a Ele já toda a honra e toda a glória na vitória ou na derrota. Ele já é dono de tudo. E toda língua irá confessar, todo joelho vai se dobrar, independente de qualquer coisa, independente de quem está ganhando, quem foi campeão. Isso para mim foi muito importante, eu faço uma conexão com esse texto aqui. E lanço essa frase aqui. O fato da sua missão não ter sido aquilo que você gostaria que fosse, não te isenta de fazer com excelência aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Falar igual o pastor André Fernandes, pega essa chave aí, ele usa esse jargão, pega essa chave aí. O fato de sua missão não ter sido aquilo que você gostaria que fosse, não te isenta de fazer com excelência aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não fui um jogador profissional. Não fui. Mas hoje eu sou um treinador. Mais específico, um treinador de treinadores hoje. É isso que Deus tem colocado nas minhas mãos? É isso que eu tenho que fazer com excelência. Davi, não é você que vai construir o templo, tudo bem. Mas Davi deu todo o suporte que o filho dele precisava. Ele fez todas as conexões com os outros reinos, o network. Quando Salomão começou a construir, a Bíblia conta que começou a vir reinos, os reis de outros lugares doando todo o material. Parecia até que Davi já tinha deixado, meu filho vai construir, ele vai precisar de ajuda. Sabe, ele preparou todo o caminho para o filho dele. Ele fez com excelência. Não aquilo que ele gostaria, que ele achava que ele iria fazer. Tem uma frase, em uma das aulas do curso Treinador 3D, a gente começa a nova turma em dia 12 de maio. Tem uma das aulas que eu falo uma frase do Dawane Johnson que diz assim: às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é não acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. Às vezes, a melhor coisa que poderia acontecer é não acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. Se você ainda não passou por isso, pode ter certeza que você irá passar. Existem momentos na vida que não vai acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. E lá na frente você vai ver que isso foi necessário, o quanto isso foi bom. Então, treinador, o que Deus tem colocado nas suas mãos hoje? É uma, duas pessoas que você tem treinado? É um time de crianças, de adolescentes? Que tipo de esporte? São crianças que estão indo competir em alto nível, adolescentes, jovens, seleção brasileira representando o país? Seja o que for que Deus tem colocado em suas mãos, faça com excelência. Tira esse desejo, essa inveja ou essa prisão do passado, essa corrente que está te prendendo. Se eu fosse eu. Era a minha vez. Era para eu ser escalado. Era para eu estar no time. Não, era para você estar onde você está agora, fazendo o que você está fazendo agora. E onde você está agora, fazendo o que você está fazendo, é onde Deus te colocou e te permitiu. A sua profissão, Deus permitiu que você tivesse o conhecimento para chegar aonde você está agora. Então faça com excelência. Faça com excelência a sua profissão. Sabe por quê? Aí eu postei um spoiler hoje no grupo, né? Essa frase é muito, muito impactante. A sua profissão é o palco, o qual Deus te colocou para que você traga glórias para Ele. Que é um dos perigos aí de viver a missão na profissão. Você achar que na profissão quem tem que brilhar é você. Na profissão quem brilha é aquele que te deu a missão. É aquele que te deu um propósito. Então cuidado com isso. Mesmo estando num palco, mesmo estando
Sabe que o treinador ele está sempre na posição de destaque, né? É ele que tem a voz mais alta, todo mundo abaixa, todo mundo. Em dezembro, eu tive a oportunidade de fazer uma clínica de esportes. Os americanos da FCA vieram em Curitiba e eu nunca tinha passado por aquilo. Eu fui ajudar na tradução. Na clínica de beisebol, quando eles estão falando, todos os jogadores ficam de joelhos. Um joelho no chão e o outro joelho em pé. O outro joelho assim, né? Perna para trás e o outro joelho aqui. Todos eles ajoelhados. Uma posição quase de prostrado, com a cabeça levantada. Você vê centenas de crianças abaixadas e o treinador falando. Eu falei assim, nossa, que reverência. Eu achei isso muito bacana. Mas é um palco. É uma posição de... É você que está aparecendo. É você que está tá em evidência. Mas lembre-se, dar a glória para quem te colocou ali. Dar a glória para quem te preparou para estar ali. Dar a glória para aquele a quem um dia você vai chegar diante dele e prestar contas. Assim que diz nesses dois textos, ó. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou de antemão. Outra tradução diz, ele preparou desde o passado para que pratiquemos. Um outro texto, Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu quero fazer um adendo aqui. Vou dizer um adendo, mas um comentário sobre esse aqui, ó. Brilhe a luz de vocês. Como um treinador brilha a sua luz? Como é que é ser um treinador que se destaca na sua área que você está? Eu não sei quem já teve o acesso a o livro do Abel, do Palmeiras. Eu tenho o Bruno não está aqui na reunião não, mas o Bruno me mostrou o livro, ele já foi um dos primeiros a comprar. Que livro, que história do Abel. Não li, ele só folheou assim, ficou de me emprestar. Falei, uau, esse é um treinador a ser estudado pelos outros treinadores. E tem capítulos inteiros dedicados à tática. E a tática que ele usou ali, ó, esse dia a gente treinou isso aqui. E usamos no jogo contra o time. Aí ele tirou a foto, funcionou. A jogada ensaiar, a jogada contra o Flamengo, saiu o primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores. Foi uma jogada totalmente ensaiada, específica para aquele jogo. Uau! Que treinador! A luz dele está brilhando. Trazendo glórias para quem? Para Deus que não é. Mas isso me deu uma pergunta, e eu faço essa pergunta, não é retórica, você me ajuda? Vamos tentar responder junto aí. Como que você, treinador, ou o que você precisa fazer para que a sua luz brilhe diante dos homens? O que um treinador precisa fazer para que a luz dele, a profissão dele, brilhe, se destaque diante dos homens? O que você precisa fazer para ser um treinador de destaque? Fala aí, abre aí, quem vai falar? Rápido, sucinto. Oswaldo, manda ver, vai. Creio que seria a gente conseguir atingir metas nas vidas das pessoas que estão próximas da gente, de forma que elas possam perceber a transformação nelas mesmas, aproximando elas de Deus. Creio que é assim que a nossa luz estaria brilhando, através das vidas alcançadas e transformadas. Ótimo. Mais alguém? Vamos lá. Como um treinador da sua área, luta, atletismo, esportes coletivos, como um treinador da sua área pode se destacar? Se destaca. Se alguém, vou dar as respostas tudo então, hein? Uma coisa interessante,
Anderson, é que numa dessas aulas aí, né, estava falando sobre que a performance do treinador se vê através das conquistas dos seus treinados, né, dos seus atletas. Uhum, E eu sim. creio que no nosso caso aqui, a nossa melhor performance não está exatamente no esporte, mas principalmente fora do esporte, como a gente vê lá no treinamento 3D, né? Que a gente tem que levar o treinamento, a transformação do treinamento para fora, fazendo com que as pessoas se tornem pessoas melhores, melhores cidadãos, melhores filhos, melhores pais e assim por diante. Ok. Obrigado, Oswaldo, pela participação, mas eu vou colocar uma pulguinha aí atrás da orelha aí de sua e dos outros também. Mas você concorda, há de concordar comigo que para nós termos autoridade para entregarmos uma mensagem, compartilhar, termos uma influência, uma autoridade, nós não precisamos de resultados? Você acha que hoje chegar para um técnico, chegar de um país que eu acho que o Brasil não valoriza muito, que é o próprio Portugal, trazer um time de lá, um técnico de lá para cá, e eu lembro que em suas primeiras semanas aqui, falei, qual treinador brasileiro tem livro? Eu quero ler sobre o futebol brasileiro. Ele, não tem treinador de futebol brasileiro que tem livro. Não tem. Uau, eu vou escrever um. Ele falou isso quando ele chegou no Palmeiras. O que seria de Abel hoje, ou de outros treinadores, da importância, Bernardinho, por exemplo, que eu ouvi bastante ele essa semana em algumas palestras, o que seria deles, da autoridade, do nome deles hoje, se não fosse a conquista deles? Se não fosse a história deles, se não fosse as medalhas, se não fosse, sabe, você saber o que vem na sua mente quando você escuta Bernardinho? Cara, mega vitorioso, doente, louco, disciplinado, cara super, sabe, metódico em tudo que ele tá. Aí eu quero deixar para nós a nossa responsabilidade como profissionais. Quando o versículo de Mateus 5,16 diz: brilhe a luz de vocês diante dos homens, a sua luz que vai brilhar é o seu diferencial como um profissional naquilo que você faz. Sim, Oswaldo, nós temos que nos preocupar com os ensinamentos além do esporte. Isso é um diferencial. Mas de nada adianta, não vou dizer que nada adianta, mas um qualifica o outro. Você está pensando em ensinar além das 4 linhas, além do tatame, além da quadra, além da pista. Ótimo, legal. Mas o que você está ensinando durante o treino? Você tem sido um profissional, sabe, disciplinado, um profissional que se entrega pelo seu trabalho e sabe o que está fazendo, busca conhecimento. E se você está aqui nessa noite, nessa quinta-feira, 28 de abril, 9h44 da noite, aprendendo a ser um treinador, vivendo a sua missão, cara, você já é um diferencial. Você já é um diferencial. Deus não te chamou para viver a sua missão na profissão, mas você ser um profissional na média, o mediano. Deus te chamou para ser diferenciado. E o diferenciado não é simplesmente a missão que Deus te deu, mas o diferenciado é aquilo também que você faz. Está ensinando futebol? Ensine bem. Busque aprender, busque se qualificar. Está ensinando luta? Está ensinando... Cara, você está ensinando técnicas, busque, sabe, se aprimorar. Todo ano... Pense, cara, uma vez por ano eu tenho que participar de algum evento, de algum congresso. Eu tenho que investir na minha profissão. A sua luz vai brilhar. A sua luz profissional, assim como a sua luz do seu testemunho. Tá vendo que uma coisa respalda a outra? Você precisa ser um profissional diferenciado. Você precisa ser um profissional que busca ser o melhor naquilo que você faz. Sim, Alexandre, por favor, pode falar. Levantou a mão.
Abre aí o microfone. Tá fechado, abre aí. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, isso é muito bom. Cara, eu vejo um cenário muito preocupante até em relação aos treinadores. Você estava falando do futebol, eu sou da luta, né? Mas isso acontece também muito no meio da luta. Porque a maioria dos treinadores, eles têm uma certa vaidade, né? E essa vaidade é o que leva muitas vezes à ruína. Se a gente tem a resiliência, se a gente tem como aceitar que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa crescer, a gente sempre vai estar em período de evolução. A maioria das pessoas não tem essa capacidade. Daí dentro da soberba que leva, é claro que eleva o ego e etc., você pensar que sabe tudo e acaba que você está caminhando a passos largos para a ruína. O que acontece com o futebol brasileiro hoje, na maioria, é que os treinadores pararam no passado. E os treinadores europeus, eles estão numa evolução constante por causa da própria tecnologia, da própria questão do estudo, da especificação, do crescimento acadêmico deles mesmos, e faz com que hoje os treinadores brasileiros, né, no caso do futebol, estejam bem baixos. Você vê muita rotatividade e a procura imensa por treinadores de fora, porque apresentam um novo esquema de jogo, como aconteceu com o Jesus no Flamengo, que foi uma coisa diferenciada. E depois disso viram uma questão de sucesso, começaram a buscar como o próprio do Palmeiras, aí, o Abel. Mas eu tiro aqui, vamos olhar pela minha área. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Eu tenho alguns resultados, é claro. Eu tenho um atleta na seleção. Eu mesmo fui convocado antes da pandemia, em 2019, como dos técnicos da seleção, sub-13 e sub-15, que foi para Guadalajara, no México. Mas, cara, todo curso de formação eu entro, seja o mais complexo ou o mais simples, porque muitas vezes tem um detalhe pequeno que você deixou passar desapercebido em algum momento da sua vida, e isso vai ser relevante para o crescimento do seu trabalho. Pensando dessa forma, os resultados estão acontecendo, aparecendo, né? Hoje nós estamos com 20 meninos de um projeto social dentro de uma seleção do Rio Grande do Norte, vai disputar o regional agora, que começa agora sábado, e isso é uma alegria imensa, ver os resultados aparecendo devido a esse pensamento de sempre que eu preciso ter mais, eu preciso aprender mais, eu não posso chegar ao ponto de achar que eu já sei de tudo. Legal, legal. Obrigado, Alexandre. Eu lembrei da frase em uma das aulas. Quem fez o curso aqui já assistiu algumas aulas sabe, tem uma das aulas tem uma frase que diz assim: quando você exerce a sua profissão com excelência, a sua missão fica mais leve. Não sei se vocês lembram disso. Quando você exerce a sua profissão com excelência, a sua missão fica mais leve. Daqui a pouquinho eu vou contar uma outra história sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Mas é isso, treinador. Busque aprimoramento, busque o conhecimento, busque se desenvolver, busque crescer, busque, ser bom, ser ótimo naquilo que você faz. E Deus vai ser glorificado. Deus vai ser, pessoas vão ver um diferencial em você. E vão olhar para você pelos seus resultados. E quando olharem para você, vão ver integridade. Vão ver, você, alguém que está imitando a Jesus. Nossa, é possível alguém que imita Jesus ser um cara profissional assim, ter esses resultados? É possível, sim. É possível. Deixe Deus ser glorificado no palco da sua profissão. Vamos lá. Mas quando eu separei essa historinha aqui, eu tinha que lembrar desse aqui, porque eu falo um pouquinho da cosmovisão. Vou fazer uma transição aqui para falar sobre missão. Porque John Kennedy, acho que um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, e os presidentes têm essa tradição aí de visitar algumas bases, seja ela militar, antes de alguma missão, e na missão, se preparando para a missão de chegar até a Lua,
o John Kennedy foi visitar a base da NASA. E ele conta em um dos seus livros, vamos dizer assim, na sua biografia, ele relata que ao estar fazendo aquele tour ali pela base da NASA, a empresa, né, ali nos Estados Unidos, ali a base de ônibus espaciais, exploração espacial, ele encontra um rapaz. E esse rapaz estava varrendo o chão. E ele pergunta para aquele rapaz o que ele estava fazendo. Ei, rapaz, o que você faz aqui? E aquele rapaz vira para o presidente, cumprimenta ele: ô, senhor presidente, o que eu faço aqui? Eu estou ajudando o meu país a chegar à Lua. Eu estou ajudando o meu país a chegar à Lua. Essa foi uma história que eu li, que eu escutei, de um homem que estava varrendo, mas o senso de missão dele ia muito além do varrer. Mas tem uma outra história que eu estava presente. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade, o privilégio de ir talvez um dos lugares mais sonhados por muitos, que é a Disney. Eu tive a oportunidade de ir à Disney com a minha esposa na época, não tinha filhos, mas quando nós fomos, não tinha conhecimento do tamanho que era aquilo. E nós esperamos os fogos. Aí, eu sei que no final nós fomos embora de ônibus. Um ônibus que levava até o hotel. E quando nós estávamos naquele ônibus, no final do dia, depois de ter aproveitado aquele lindo parque durante o dia, senta uma moça com o uniforme da Disney. E um rapaz, eu lembro que o rapaz pergunta para ela: uau, você trabalha aqui? Você trabalha aqui na Disney? Aquele turista, né? Como é para você trabalhar na Disney? E ela só vira e responde assim: eu trabalho nos bastidores, mas eu trabalho realizando o sonho das pessoas. E eu venho todo dia trabalhar com um sorriso no rosto, com muita alegria, porque eu trabalho realizando o sonho das pessoas. E é esse o lema, né? Pessoas que falam da Disney é até chato, porque todo mundo lá pode estar acontecendo o que for, que as pessoas estão com um sorriso de orelha a orelha, os funcionários. Parece que eles são treinados para isso, você tem que ficar rindo o tempo todo. Mas é essa mentalidade que foi colocada na mente, literalmente na mente, no coração de todos que trabalham lá. Eles realizam o sonho das pessoas. E eu acho muito legal fazer essa conexão, tanto desse faxineiro da NASA, quanto ela lembra que ela trabalhava na cozinha da Disney, lá cozinhando para os próprios funcionários, para essa cozinheira da Disney, e a gente trazer isso para a nossa realidade. E se eu chegar para você e você tá dando o seu treino, você tá segurando a raquete lá, Alexandre, e os caras tão metendo chute, você tá no tatame, tá fazendo um treino, aquele monte de os alunos lá no tatame virando, fazendo um rolamento, você tá no futebol, aquele monte de criança fazendo, chutando, e eu pergunto para vocês: o que você faz aqui? Se eu chegasse para você: tô ensinando uma técnica, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. O seu senso de missão vai responder aqui: eu estou ensinando, transformando pessoas comuns em atletas e preparando elas para a vida. Eu estou aqui ensinando valores que vão além do esporte. Eu estou aqui ensinando o caráter de Jesus para essas crianças através do esporte. Eu estou tentando aqui trazer para você uma reflexão sobre qual é a sua resposta se alguém perguntar o que você faz. E você simplesmente responder: eu sou professor de futebol, eu sou técnico disso, eu sou mestre naquilo, eu sou técnico. Você pode responder isso, mas dentro do teu coração isso tem que ir além. Dentro do teu coração você tem que saber o porquê que você faz o que você faz, o para quem que você faz o que você faz e o que você espera. Por quê, para quem e qual é a sua expectativa. Por que você faz, para quem que você faz e qual é a sua expectativa com aquilo que você faz. É só no próximo campeonato ver os seus alunos lá levantar a bandeira lá da sua academia, levantar a bandeira do seu time, levantar.
Até onde vai a sua missão? Ao ponto de ela te motivar todo dia para te levar a fazer aquilo que você faz. Isso é muito importante. E quando a gente entra de falar sobre missão, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. E a gente tem eu coloquei 2 específicos aqui, mas tem mais. Mas eu gostaria de falar de 2 aqui. Dentro da missão, nesse mapa mental, aqui nós temos a missão em geral, como cristãos. Porque eu agora quero falar especificamente você que conhece a Deus, você que entende, foi transformado por Deus, recebeu uma nova vida em Deus, você tem uma missão geral. Amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, o decálogo se resume aí. Essa é uma missão geral que cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja de Cristo. Nós temos a missão de proclamar o Evangelho através daquilo que nós fazemos, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar, né, Atos 1:8, através do poder do Espírito Santo, toda a história de Atos ali, alguns gostam de falar que nós somos a continuação do livro de Atos. Essa é uma missão específica para mim e para você, uma missão geral para mim e para você. E na conferência, vou chamar de conferência, no workshop semana que vem nós vamos entrar especificamente nisso aí. Proclamação e discipulado através do esporte. Então se você está fazendo aquilo que você está fazendo hoje, e você, poxa Anderson, eu não sei como que eu estou evangelizando, como fazer discípulos nisso daqui. Eu sei ensinar a galera esse esporte, taekwondo, judô, jiu-jitsu, futebol, vôlei, o fitness na academia. Eu sei ensinar eles os movimentos, os exercícios, os treinos. Cara, mas proclamar e discipular, eu não estou sabendo como fazer isso. Isso é a igreja, isso é a responsabilidade da igreja. Eu convido eles para ir para a igreja. Então eu tenho certeza que Deus tem um propósito para você. Já se inscreva aí, se você ainda não se inscreveu no nosso workshop semana que vem, tá bom? Vamos falar especificamente sobre isso. E dentro da missão específica, a missão específica, aí entra aqueles que têm um ministério, entra aqueles que têm dons específicos, entra aqueles que têm uma profissão. Como assim, Anderson? Eu quis colocar os 3 aí. Como eu falei para vocês, aos 19 anos eu estava me dedicando para uma profissão, eu já estava terminando ali o ensino médio, ali, me preparando para ir para a universidade, para a faculdade, e eu gostava muito daquela profissão de exatas, computadores, programação. Eu falo, o que seria da minha vida hoje? Eu estaria morto, eu estaria rico. Não sei, o que foi a graça de Deus que me livrou dos dois. Da riqueza ou da morte, mas eu estaria longe de Deus. E quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 20 anos, larguei tudo que estava preparando o meu caminho. Cara, eu vou para o seminário, eu vou me dedicar para missões, eu quero me dedicar para isso. Eu tive um chamado específico para ser treinado na área de missões, na área de evangelismo, para falar, para proclamar. E eu comecei a receber essa revelação desse chamado. E Deus foi, sabe? E eu pensei, para eu viver a minha missão, eu tenho que estar no ministério, eu tenho que ser pastor. Aí esse ministério, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ser apóstolo, eu tenho que ser evangelista, eu tenho que ter os ministérios que estão lá na Bíblia. Ou eu tenho que ter os dons que estão lá na Bíblia. Seja de curar, seja de ministrar, seja de pregar, seja de começar a igreja, não sei. Eu focava ou eu limitava a minha mente. Não, se eu tenho uma missão é porque eu sou missionário. Se eu sou missionário é porque eu tenho que ir para outro país. E na época, quando eu estudava, ainda existia aquele termo, né? Janela 10x40. Talvez alguns aqui já ouviram falar. Que é uma parte ali da África, do Oriente Médio. É um quadradinho assim. Antigamente, os livros de missiologia falavam isso, que era a parte menos evangelizada do mundo. Eu vou ser missionário lá. Eu pensava comigo. E quando, depois de 5 anos num seminário, eu saio do seminário, sou enviado para uma cidade para iniciar uma igreja, essa cidade que eu estou até hoje. E nessa cidade que eu estou até hoje,
as coisas não fluíram do jeito que eu imaginava. Comecei na igreja, falei, vou me preparar para missões, eu quero fazer um técnico de enfermagem. Para missões, eu quero cuidar, já mudei totalmente de exata para humanas. Então, eu já tinha na mente que se eu quisesse fazer missão, não poderia ser de exatas. Olha que ignorância. Eu vou para humanas. Humanas, então, eu vou cuidar da saúde das pessoas, eu vou ser enfermeiro. Não fiz enfermagem. Fui fazer uma viagem missionária no Chile. E lá no Chile, com aquele missionário, William Carrilho, e ele fala comigo, Anderson, no deserto do Atacama, escolinha de futebol, no meio do deserto aparecia um campo, ele chegava, juntava aquele monte de criança em volta dele. Ele virou para mim e falou assim, Anderson, você aqui vai ser muito mais bem-vindo como um profissional de educação física, como um treinador, do que como um religioso, um profissional da fé, vamos dizer assim, um pastor, um missionário. Uau! Eu volto e no meu coração foi um chamado. Eu vou para a faculdade. Eu vou fazer educação física. Aí eu largo tudo que eu estava fazendo de ministérios e dons aqui e eu vou me aprofundar numa profissão. Eu quero ser professor de educação física, eu quero ser treinador profissional e ter autoridade naquilo que eu faço. Mas enquanto eu estava exercendo a minha profissão, comecei a exercer, eu também tinha uma visão errada da minha missão. Eu achava que para eu fazer missão com a minha profissão era tudo que eu fazia de graça como professor. Aí eu dava aula de graça, dava treino de graça, dava entretenimento de graça, brincadeira com a recreação, tudo que era de graça era missão. E tudo aquilo que eu cobrava, não, isso aqui é minha profissão. Eu não conseguia juntar essas coisas de jeito nenhum. Foi um processo para quebrar essa ignorância toda e reconhecer que hoje na minha profissão, ganhando hora aula ou salário, eu estou exercendo a minha missão. Treinador, não separe, não, segregue, não faça essa separação que eu fiz, esse erro que eu cometi, de achar que você, para viver a sua missão, é aquilo que tem que ser de graça. Para viver a sua missão é aquilo que tem que ser na igreja. Para viver a sua missão é aquilo que você tem, é o seu ministério. Você tem ideia? Eu trabalhava como professor a semana inteira e no final de semana, não, tem que viver meu ministério, né? Então eu vou ser professor das crianças na igreja. Eu vou trabalhar em algum ministério da igreja para eu poder, que não tem nada a ver com esporte. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, né? Até que eu entendi que tudo que eu fazia de segunda a segunda era para Deus. Eu começar uma aula no horário, em ponto, dar um bom dia para um aluno, conversar com ele, ensinar ele a qualidade de vida, levar bem-estar para ele, físico, emocional, espiritual. Essa é a minha missão. Já era e eu não conseguia entender. Aquilo que você está fazendo na sua profissão já é a sua missão. Aí eu pude entender que dentro do chamado específico, preste muita atenção nessa chave aqui, nessa revelação para você. A sua missão, ela vai estar totalmente vinculada às experiências que Deus já permitiu que você tivesse. O que você já viveu na sua história é coisa única. É só você e você que sabe. Mas tudo isso Deus permitiu que você vivesse. E a sua missão, ela é fortalecida pelas suas experiências. Então, não ignore a sua experiência, o que Deus já permitiu que você vivesse. Aquilo que você passou ontem te deu a base, te deu uma estrutura, as ferramentas, o conhecimento, a experiência para que você pudesse, as pancadas também que você levou, as feridas, as cicatrizes que você tem hoje. Cara, eu tenho cicatrizes no meu coração. Eu conto semana que vem eu sempre conto um pouquinho da minha história, mas com relação ao abuso sexual, quando eu era um adolescente tentando ser jogador de futebol e você ficar calado, não falar nada porque você tem um sonho. Hoje é uma das minhas motivações de ensinar um treinador para ele ser um treinador diferenciado para que aquelas crianças não passem o que eu passei. Eu quero que o meu filho, quando ele começar a treinar, ele não passe pelo que eu passei. Então eu tenho uma missão de treinar treinadores para que deixe uma marca, um legado na vida das crianças e dos adolescentes, para que não vivam o que eu vivi.
Isso me motiva, mas é a minha experiência, a minha história. Qual é a sua história? A sua história fortalece a sua missão. Não ignora isso. Não ignora isso. Então, você não tem cargo na sua igreja? Tudo bem, meu. Legal. Você tem as suas obrigações na igreja. Você tem que ir, você tem que dizimar, você tem que, sabe, adorar a Deus, estar em comunhão com a igreja. Ótimo. Você tem os seus dons, mas não está exercendo nada na igreja. Tudo bem. A sua profissão é o ministério que Deus tem colocado em suas mãos. A sua profissão, o apito, a faixa preta, o que Deus tem colocado você como treinador, essa é a sua missão. Faça bem feito. Assim como eu falei, você tem que fazer com excelência a sua profissão, a sua missão faça com excelência dentro da sua profissão. Não separe. Não separe as coisas. Por isso que eu coloquei de propósito, né? Ouça esse vídeo comigo aqui. O maior conselho que eu recebi, que mudou minha vida, eu quero deixar para vocês é: não importa qual sua missão, ela precisa incluir, ajudar e salvar muita gente, transformar muita gente. Se o que você faz, se a sua missão de vida transforma pessoas, ajuda pessoas, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar recurso, nunca vai faltar sentido de vida e nunca vai faltar motivação para acordar amanhã e continuar. Muita gente perdeu tudo isso porque não descobriu sua missão, e a sua missão não inclui transformar, ajudar e salvar pessoas. O conselho que eu recebi, que mudou minha vida, eu quero deixar para vocês é: não importa qual sua missão, ela precisa incluir, ajudar e salvar muita gente, transformar muita gente. Se o que você faz, se a sua missão de vida transforma pessoas, ajuda pessoas, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar recurso, nunca vai faltar sentido de vida e nunca vai faltar motivação para acordar amanhã e continuar. Muita gente perdeu tudo isso porque não descobriu sua missão, e a sua missão não inclui transformar, ajudar e salvar pessoas. Aquilo que você faz, que você acorda como para fazer todos os dias, inclui ajudar, transformar, contribuir na vida de pessoas. Tá vendo como a sua profissão vai muito além daquilo que você imaginava? Na biomecânica, na fisiologia do exercício, você aprender aquele movimento. Não estou simplesmente ensinando a flexão de perna, que trabalha o bíceps posterior, que está fazendo isso, fortalecendo o glúteo maior. Vai mais que isso. Eu gosto do Elber aqui. O Elber, a missão, né, do box dele, cara, cuidar de pessoas através do exercício físico. Cuidar de pessoas é a missão dele. E é isso que a gente está fazendo. Não é simplesmente levantar uma barra, levantar um peso, não é simplesmente dar um chute, não é simplesmente dar um passe, não é simplesmente isso. É uma amplitude muito maior. Sabe, eu olhar para essa foto aqui em 2010, eu na África do Sul, com o cubinho ali, a primeira foto que veio quando eu estava buscando para preparar nessa aula, eu com o cubo ali, com a história de Jesus, eu olhar para cada um essas crianças aqui, eu não sei 12 anos depois como é que tá a história delas, mas eu pude, com a minha vida, eu ensinei futebol, eu ensinei passe, eu brinquei com elas, a gente sorriu junto, mas eu deixei uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação. O que o Espírito Santo fez aí já é com ele. Lembre-se, acho que tem outra, não está no script não essa aqui, mas é importante. Lembre-se, Deus não te cobra os resultados, Ele te cobra obediência. Deus não me cobra resultados, mas Ele me cobra obediência. Anderson, mas eu tenho um atleta que é um coração duro. Eu estou tantos anos fazendo isso, nunca ninguém foi para a igreja, nunca ninguém se converteu, nunca ninguém se batizou. Deus não está preocupado com os seus resultados, mas sim com a obediência. O que você está fazendo com a sua obediência? Ou com aquilo que você está fazendo, ou com aquilo que você está podendo ministrar, né, fazer. E eu quero encerrar falando sobre propósito. Mais uma vez, para os alunos aqui do curso Treinador 3D, tem 3 módulos específicos que te ajudam a montar esse propósito.
Mas o propósito, ele é a essência que ele vem antes da missão. O propósito, ele não tem fim. Uma missão, talvez é algo que Deus te dá que tem um fim. Uma missão específica, vou fazer isso e acaba, mas o propósito continua. E quando você entende esse propósito, sabe, você simplesmente, cara, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Não vou me preocupar com os resultados. Eu quero ser obediente ao chamado. Em obediência ao chamado, eu gostaria de abrir um outro parênteses aqui, outra coisa que não estava no script aqui, mas está no... Eu tenho aprendido isso. Por causa do esporte, nós temos ensinado, hoje o Jean, menos que eu conheço o pessoal que trabalha o Celso, quem está anos aí trabalhando, principalmente com o Ministério de Esportes, a gente busca flexibilizar a mensagem. Não é? Sempre a gente pega o babalo, a gente pega estratégias, eu vou ensinar valores, eu vou ensinar isso daqui, mas desse jeito, desse jeito. A gente dá o nosso jeitinho, sabe? A gente sempre flexibiliza a mensagem. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que na busca pelo flexibilizar da mensagem, nós temos diluído demais a mensagem e ela tem perdido o seu valor. Não tem problema em flexibilizar a mensagem, mas cuidado para não diminuir o seu poder de transformação. Nossa, isso é forte, isso é poderoso. Cuidado para você não flexibilizar. Eu não vou falar sobre pecado, eu não vou falar sobre transformação, eu não vou falar sobre salvação. O Evangelho não veio, o Jesus não veio, o Evangelho não existe para melhorar a vida das pessoas. Você é um treinador cristão, você tem uma missão. Se você tem a possibilidade de ensinar princípios e valores, você não quer melhorar a vida de ninguém. Você é responsável de levar uma missão, e uma missão que gera salvação, que gera transformação. Então eu me coloquei diante de Deus e falei assim, Deus, será que em alguns momentos eu flexibilizei demais a mensagem? Eu fiz uma mensagem tão rala, sabe aquele suco que ficou tão insosso de tanta água que você colocou e ele perdeu até o sabor, perdeu as proteínas, perdeu o gosto e não teve efeito nenhum. Às vezes nós flexibilizamos demais a mensagem e perdemos o valor que a mensagem tem de transformar. É a mensagem que você quer falar? Seja bem específico. Ah, mas professor, mas eu não quero ser direto, eu não quero agredir, eu não quero ser religioso. Tudo bem, não precisa ser. E em muitos momentos Jesus não foi, mas ele em nenhum momento ele diminuiu a mensagem. A mensagem tem um preço. E esse preço é único. E diminuir esse preço não faz parte da nossa missão, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar falando sobre propósito e missão. A gente encerra com esse vídeo, com o próximo slide, falando sobre identidade. Tá dando para ouvir o áudio do outro vídeo? Ouviu? Dá um joinha aí. Ouviu o áudio? Ok. Esse aqui de novo aqui, vamos lá. Propósito e missão. Apesar de parecerem termos semelhantes, que geram confusões no entendimento, eles têm significados diferentes e é importante saber reconhecê-los. Se você ainda não conhece, fica aí que eu vou te explicar. Propósito é o que nos dá sentido de viver e gera o desejo de realizar. É o que faz pulsar o coração, levantar todos os dias de manhã. Já a missão é aquilo que de concreto temos que realizar. São as ações que tomamos para efetivar o propósito. Começou a entender a diferença? Vamos conversar mais sobre isso. Propósito é o motivo pelo qual você existe. Porque você veio a este mundo. Não estamos aqui como passageiros do destino. Você veio para fazer diferença. Primeiro em sua vida e depois na vida de outras pessoas. O propósito é uma descoberta que você precisa fazer, onde conecta os seus dons, talentos, valores, princípios e história de vida. Nada que aconteceu em sua vida foi por acaso. Você só precisa fazer a leitura certa sobre os fatos. Geralmente, para algumas pessoas, o propósito está conectado com algo superior, grandioso, muitas vezes atingindo o campo espiritual, compreendendo que o seu propósito de vida faz parte do propósito de um ser maior. Conhecendo e entendendo bem o seu propósito, é hora de saber qual é a sua missão. Mas o que seria a missão? Por que ela é diferente de propósito? Vamos entender? A missão terá forte ligação com o propósito. E quem fundamenta a missão é o propósito.
mas são coisas diferentes. A missão implica ações, atitudes que precisamos ter para realizar algo importante. O interessante e o que muitos não sabem é que podemos ter várias missões em diversas áreas da vida. Porém, todas elas em conjunto estão contribuindo para alcançar o propósito de vida. Digo sempre, sem propósito não existe missão e sem missão não alcança o propósito. Então, no propósito você encontrará os porquês e na missão, o como. Resumindo, missão é o que você fará. Propósito é porque você fará. E o que me leva a falar sobre isso? Viver uma vida com propósito é essencial para não se deixar vencer nas adversidades. Ele nos ajuda a sermos resilientes, a traçar e alcançar os objetivos de forma mais concreta e segura, estipular a missão dando sentido aos dias. E para te ajudar um pouco mais, segue algumas perguntas. O que você ama fazer? O que você sabe fazer bem? E o que o mundo precisa? Respondendo cada uma delas, você estará mais próximo de encontrar o seu propósito e a sua missão nesse mundo. E se preparar para receber o que a vida tem de melhor. Compartilhem esse vídeo com quem também está nesta busca. Um grande beijo para você e até o nosso próximo encontro. Vamos lá. Muito bacana você entender essa diferença. A sua missão é o seu propósito na prática. A sua missão é a prática do seu propósito. E quando você tem o seu propósito definido, imagina, o propósito é uma coisa teórica, é um pensamento, é uma frase que você tem no curso, né? A gente escreve aquela frase, se eu tenho o meu propósito, né? Que é treinar e inspirar treinadores para uma carreira de sucesso e uma vida de legado. Esse é o meu propósito. A minha missão eu tenho que desenvolver materiais, eu tenho que traduzir, desenvolver elas. Fazer essa aula aqui para mim hoje é uma missão que faz parte do meu propósito. Entende? Então, o que você faz durante o dia, a sua profissão, é a sua missão na prática. Então, quando eu coloquei como tema principal dessa aula, desse webinar de hoje, profissão versus missão, não existe versus no sentido de combate. O combate é quando você quer separar a sua profissão do reino de Deus. Quando você quer separar a sua profissão da sua missão. Quando você quer separar, aí você gera um combate. Mas quando você entende que você pode viver a sua missão na sua profissão, isso se abraça. E você acorda todo dia com prazer porque você não está indo trabalhar. Você está indo viver a sua missão, que é baseada num propósito, e que antes do propósito, presta atenção nesses 4 tópicos aí que eu coloquei, porque o que dá um embasamento aí para o seu propósito é a sua identidade. Eu quero estar encerrando com esse slide e te perguntando, quem é você em Cristo? Quem é você em Deus? Como diz a música, né? Quem Deus diz que eu sou? No seu coração, quem Deus diz que você é? Eu sou filho, eu sou amado, eu sou querido, eu sou alguém que foi resgatado do mundo das trevas para a luz. Eu sou alguém que tive um coração transformado, eu sou aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sabe, eu deixei de ser criatura e agora eu sou filho, eu sou amigo de Deus. Você tendo as suas convicções no seu coração de quem você é, o seu propósito vai te encontrar. Eu achei legal certa vez eu ouvi um palestrante falando, um pastor dizendo que o propósito, você não precisa correr atrás dele. Quem corre atrás de propósito é quem ainda não encontrou a sua identidade. Porque aquele que sabe da sua identidade em Cristo, o propósito vai chegar até ele. O propósito é o motivo pelo qual Deus te criou. E se você está perto a sua identidade, você está perto de Deus, Deus vai revelando para você o seu propósito, tudo aquilo que você já viveu, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você sabe, se identifica. Eu gosto de ensinar. Isso daqui que eu estou fazendo com vocês hoje, gente, para melhorar aqui, eu só gostaria de estar sentado numa sala, um cafezinho esperando a gente para terminar, a gente está olhando olho no olho aqui. Espero logo a gente fazer um congresso para treinadores no Rio de Janeiro, em São Paulo, e poder melhorar isso aqui. Mas eu tenho paixão aqui de ensinar.
Eu tenho paixão de compartilhar. Eu tenho paixão de sentar e preparar esse material, sentar horas e horas, livros, matérias, vídeos, e estudar para preparar um material. Eu amo fazer isso. E hoje o meu propósito se encontra com aquilo que Deus me ensinou a fazer. A gostar de história, a gostar de estudar sozinho. Eu não preciso de sentar numa sala de aula somente, eu gosto. Isso me leva... Olha que legal. O propósito é a razão pela qual Deus te criou, a profissão é o que Deus permitiu você aprender para que você pudesse exercer o seu propósito, e a sua missão é o que eu posso fazer através da minha profissão para realizar o meu propósito. Aí você pensa, se tem dois pintores de profissão e você pergunta para um, o que você faz? Aí um responde, eu pinto a casa dos outros, quando a parede está suja, quando eles querem mudar de cor, eu vou lá e pinto da cor que eles querem. Tudo bem. Aí você pergunta para um outro pintor, ei, o que você faz? Nossa, eu decoro casas. Eu transformo o sonho das pessoas em realidade. Uma casa nova, uma casa bonita. Eu deixo a vida das pessoas mais leve quando elas trocam a cor de uma casa, quando eu transmito emoção através das cores pintando parede. Olha a diferença. Aí até a pergunta, né? Qual pintor você iria escolher para pintar sua casa? Aquele que simplesmente pinta por pintar, ou aquele que vive um propósito naquilo que ele faz? Eu transformo a casa das pessoas. Eu trago cor ao sonho das pessoas. O que você faz lá no seu projeto? O que você faz lá no tatame, na quadra? O que você tem feito com aquelas crianças, com seus alunos? Você simplesmente tem ensinado técnicas, fundamentos do esporte? Ou você tem gerado vida? Ou você tem gerado... Ou você tem gerado transformação para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para aqueles jovens? Quero te convidar para essa reflexão, para encontrar um propósito maior em tudo aquilo que você está fazendo hoje. Para que você possa todos os dias se motivar porque aquilo que você está fazendo realmente faz a diferença. Sabe, no livro de Atos eu estava lendo a história de Estevão. Estevão, ele foi convidado, vamos dizer assim, para fazer algo tão simples. Era só limpar as mesas. É um devocional que eu estava preparando para compartilhar amanhã no grupo, mas já vou adiantar aqui só alguns detalhes. Os apóstolos estavam com tantas demandas e eles falaram, nós não queremos mais limpar mesas. E eles levaram sorte lá, fizeram algumas coisas, e Estevão foi convocado para poder fazer o que ele fez. Mas só que ao limpar mesas, ele começou a pregar para multidões. E ao pregar para multidões, milagres começaram a acontecer. Estevão foi para a evidência. Quando ele foi para o local de evidência de holofote, ele foi apedrejado por aquilo. Mas onde eu quero chegar com isso? A missão dele era só limpar as mesas. E a Bíblia diz no livro de Atos que o Espírito estava com ele. E ele fazia com excelência aquilo. O que está em suas mãos para fazer? É só arrumar, preparar o treino? É só ajudar? É só estar ali presente? Seja o que for que você esteja fazendo, faça com excelência. E o Espírito Santo de Deus vai se mover em você e através de você. Nunca esqueça disso. Um dos inimigos da missão, primeiro, é você entender que a sua profissão não veio de Deus. Então não caia nesse problema aí, ignorar esse inimigo aí, achar que a sua missão, a sua profissão não veio de Deus. A sua profissão é um dom de Deus, aquilo que Deus permitiu você aprender. Mesmo que você esteja vivendo uma profissão, uma ocupação que seja passageira, mas é essa ocupação passageira que está te dando uma base financeira para fazer a sua missão uma outra coisa. Segundo,
cuidado com a flexibilização da mensagem. Você quer ser tão, não vou chamar nem de eloquente, mas você quer, sabe, florear tanto uma mensagem, cuidado para você não tirar o poder e o valor de transformação daquela mensagem. E terceiro e último, não ensine algo que você não está disposto a viver. Acho que é a primeira ou segunda lição do curso Treinador 3D. A gente fala sobre isso bastante, questão do caráter. Quando você ensina aquilo que você não vive, você está multiplicando ignorância. Quando você ensina aquilo que você não vive, você está simplesmente multiplicando ignorância. Não está gerando transformação. Então, aquilo que você está ensinando, aquilo que você está buscando com a sua missão, busque viver na sua vida também. Seja você o primeiro a viver a sua missão, a sua profissão como a sua missão. Aqueles que estão à sua volta vão entender. Na semana que vem, no workshop, eu vou estar falando sobre... Vai ter um módulo lá, uma parte de uma aula que eu vou estar falando de discipulado de equipe. Como você, treinador, o primeiro discipulado que você tem que fazer com a sua equipe é na sua liderança. Antes de você pensar em discipular os seus alunos, seus atletas, as crianças, você tem que pensar no coração daqueles que estão com você. Então isso é muito, muito importante. Você que está aqui, você é um empreendedor, você tem sua academia, você tem o seu clube, seu projeto. Você precisa aprender a discipular o coração daqueles que estão com você no time. Isso é muito, muito importante. Porque caminhar sozinho é uma frase que eu vi essa semana que para mim foi um tapa, um soco. Deus abençoa o indivíduo, mas Deus... eu vou dizer que ele detesta, Deus abençoa o indivíduo, qual a palavra que eu vou traduzir melhor aqui? Deus abençoa o indivíduo, mas ele mantém a distância, ou ele odeia mesmo, ele odeia mesmo o individualismo. Deus abençoa o indivíduo, mas Deus detesta, Deus quer distância do individualismo. Nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos em times, e nós precisamos aprender a viver a nossa missão com o time que nós estamos juntos. Então, se você tem uma missão, e eu tenho certeza que você tem, essa sua missão, transformar vidas, abençoar outras pessoas, mas não tem como viver a sua missão sozinho, no individualismo. Deus tem colocado pessoas do seu lado, tá bom? Chegamos ao final do nosso webinar, na hora certinha, 10h28. Vou estar encerrando a gravação aqui. Se você tiver como estar abrindo a sua câmera aí, a gente tirar uma fotinha rapidinho. E a gente encerra certinho. Começamos na hora certinho, terminamos na hora certinho. Acho que é um treino. Quando a gente treina, a gente precisa aprender isso também. Já as aulas preparadas já para o workshop da semana que vem. 3 a 5 de maio, 9 horas da noite. Separe esse tempinho para você. Terça, quarta e quinta. E convide outras pessoas para estar com a gente. Beleza? Por favor, convide mais pessoas. Vamos abençoar. O tema discipulando e proclamando através do esporte. Vai ser demais, demais. Tá bom? Vai lá, vamos tirar uma foto aqui. Vou fazer um print da tela aqui. Vai ser um prazer compartilhar com outras pessoas. Quem mais vai abrir a câmera? Isso, Ronaldo abriu. Marcinho tá no escuro. A internet tá aí, mas no escuro. Valeu. Vitão aí com a esposa. Obrigado. Olha lá, sorri aí. Quem entrar depois eu faço uma montagem, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar logo. Tô aprendendo assim que eu faço o print já salvar para não perder depois. Aí, print